Os experientes, eles vão na roça, o visual é muito interessante, eles conseguem enxergar a planta. Mas, cara, você pega profissionais que têm 15, 20, 30 anos de mercado, aí esse cara, a ideia da pesquisa é gerar informação, que eu possa chegar para o meu produtor e você possa chegar para o que vocês atendem lá, chegar e recomendar, fundamentar de uma forma que eu tenho. Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agro. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi? Agronautas, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E vamos lá para esse episódio que promete bastante, hein? É isso aí. Quem que vai estar aqui no episódio hoje? O que a gente vai falar? Dá uma palhinha pro pessoal. Bom, hoje vamos ter aqui um convidado especial. É um jovem extremamente promissor na área de solos, aí principalmente. Darley Nascimento, sócio-proprietário da Fertitec. Isso aí. Vou apresentar ele daqui a pouquinho, né? Mais detalhes da carreira aí do Darley. E antes, precisamos dar os recados básicos aqui do nosso podcast. O CultiveCast faz parte do movimento Cultive Futuro, que é um movimento liderado pela Cassuia Inteligência Agronômica. Estão aqui embaixo do vídeo, né? Todas as informações para você conhecer um pouco mais sobre esse movimento que promete aí revolucionar o agro a partir de agora, né? Do lançamento dele em 2025. Então visite nosso site para conhecer mais. Inclusive se inscreva na Cultive Academy, que é a nossa plataforma onde você pode ter acesso exclusivo a esse podcast aqui, comentar, saber dos episódios com antecedência. A gente vai dar uma maior oportunidade, né, para quem estiver inscrito lá para mandar suas dúvidas e tudo mais, tá? Então o link também tá aqui embaixo. A inscrição é gratuita, pessoal, então aproveita. E vamos agradecer também, né, Luiz, os nossos patrocinadores vanguarda que permitem a gente produzir aqui o nosso movimento e o CultiveCast, que é a ESERI, a Fibermax, a Ouro Fino e a Biotrop. Muito obrigado, pessoal, pelo incentivo, pelo apoio. E apresentando agora o nosso convidado especial, ele que é doutorando em energia nuclear na agricultura e mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc, ambos pela Exalc, engenheiro agrônomo e técnico em agropecuária pelo IFE Baiano e sócio proprietário da Fertitec. Ele tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo e fisiologia vegetal, dedicado aos estudos aí de fertilidade, física, manejo do solo e as relações do sistema solo, água, planta, atmosfera e nutrição e fisiologia de plantas. Tudo bem, Darley, com você? Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né, o Luiz, a Josi. E mais uma vez aqui, né, Josi, para a gente discutir um pouco mais sobre fertilidade de solo, nutrição de plantas, trazer um pouco de nossa vivência, né, nessa trajetória de estudos na área de fertilidade do solo, para enriquecer ainda mais aí o podcast de vocês e aprender, é claro, contigo também, com vocês. Isso aí, eu que agradeço, Darley, você que esteve presente lá na época do Escancar Agro, né? Então é um prazer te receber aqui mais uma vez. Foi muito bom o episódio, né? Então a gente tá aproveitando também para convidar para falar mais. Tá com o currículo mais robusto agora, né? Incrementou aí o doutorando, show de bola. E como o Luiz falou, né? Um profissional promissor aqui da região, né? Que a gente vê que já está muito envolvido, já participando aí do dia a dia, né? Da produção aqui da região. E só esse doutorando aqui já dá um podcast, né? Porque energia nuclear na agricultura. Antes de perguntar para você sobre a safra, eu vou pular aqui o combinado para você explicar um pouquinho para a gente o que estuda essa área dentro da agricultura. Hoje, esse programa de energia nuclear na agricultura, né, ele está dentro do SENA, que é um departamento da USP também, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Ali é mais para os estudos de isótopos, né? Trabalhamos lá no programa, trabalha-se muito com isótopos na agricultura, com nutrientes marcados, né, para realmente entender a dinâmica dos nutrientes no sistema solo-planta. Então, essa energia nuclear ele é mais voltado mesmo pela questão da utilização de marcadores moleculares. Entendi. Vamos traduzir um pouquinho assim para o pessoal que lá, os estudantes que estão começando. Isso. A gente fala muito do N15 também, né? Então,
Tem até alguns trabalhos bem interessantes lá. Foi feito em parceria com o Sena, né, onde o pessoal quer estudar a dinâmica de nitrogênio, vamos supor assim. Você quer entender se o que você está colocando no seu adubo, se ele está sendo recuperado pela planta ou não. Então você vai lá e coloca um nutriente, como o nitrogênio 15 lá, marcado, coloca ele numa adubação em lugares específicos, numa área pequena, porque também é caro, né, essa ferramenta, né, vamos dizer assim. E aí aplica-se, e como ele é marcado, você vai cultivar um cultivo de alguma planta ali, alguma cultura, no caso um milho da vida, e durante o cultivo a planta está absorvendo nitrogênio, é um dos macronutrientes essenciais ali para ela. E no final, esse adubo também é colocado numa câmerazinha tal, para controlar tudo ali. A questão de evaporação é colocado uma câmerazinha para saber se essa perda por evaporação quantificar. Mas o que é interessante, que ele, depois que a planta atinge seu ciclo, ela chega num padrão específico, eles arrancam a planta e mensuram o N que está ali, vamos dizer assim. E aí eles sabem se o N que a planta absorveu, se é o N que eles colocaram no adubo. E daí eles sabem quanto do adubo, quanto do N que está na planta é proveniente do adubo. E tem um dado interessante de um artigo do professor Otto, em que ele botou N no milho, N marcado, e depois ele verificou quanto do N que tinha no milho era realmente do adubo. Que é interessante, né? Que eu não tenho exatamente o número, mas numa média, assim, aproximadamente, 35% a 40% do N era proveniente do adubo. E o resto não era do N marcado que ele colocou. Ou seja, aí você começa a pensar, mas eu coloquei a quantidade de nitrogênio ali no sistema para adubar a planta, porém, só 35% a 40% dela veio do adubo. E de onde veio esse resto desse N? Vem no sistema solo. Porque a gente esquece que o sistema solo é rico em nitrogênio. Na matéria orgânica, no solo, nos micro-organismos do solo, tem esse nitrogênio ali, e nesses ciclos há o consumo de N do sistema e há também a liberação de N no sistema. E o nosso solo é rico nisso. Infelizmente, hoje, nós temos um balanço negativo em muitas áreas de N. Coloca-se menos nitrogênio do que precisa as plantas. E de onde essas plantas estão tirando esse N? Então, está tirando do sistema. Na própria soja. Soja ela precisa de uma quantidade específica de N, porém, 70% mais ou menos dele vem da FBN. E os demais 30%, se a gente não faz adubação nitrogenada na soja? Então, esses 30% vem do sistema solo. E daí, vêm-se as conclusões interessantes, né? A partir de trabalhos nesse sentido. Que realmente conseguimos entender a dinâmica de nutrientes no sistema produtivo. Então, é uma área que, à primeira vista, parece algo meio que de outro mundo, né? Energia nuclear na agricultura. Parece que a gente é meio radioativo. Ficção científica aqui na agricultura. Vai explodir o quê? Já pensa assim. Já se pensa em Chernobyl, né? Mas bacana. Não sei se ficou tão claro para vocês. Sim, então quer dizer assim, ele marca realmente a molécula, independente do formato que ela se encontra ali, você consegue identificar o N exatamente, isso, né? Não o formato dele. Isso, né? Você vai identificar o marcador. Que ele está marcado. São ferramentas aí que vai auxiliar bastante na sustentabilidade e precisão da agricultura, né, Darley? Isso, porque qual é a maior conclusão, vamos dizer assim, desse experimento do nitrogênio? É que a gente tem que alimentar o sistema. Porque, para mim, Darley, minha conclusão sobre esse trabalho é que a gente bota adubo no solo, esse adubo, muitas das vezes, ele, tipo um nitrogênio, ele não vai passar direto para a planta. Os micro-organismos que estão no solo, tem micro-organismos sarprófagos ali que estão decompondo matéria orgânica. Parte desse N, esses micro-organismos incorporam, absorvem para fazer a decomposição da matéria orgânica e depois eles mesmos devolvem esse nutriente. Só que não necessariamente seria o mesmo nutriente que ele absorveu ali. Talvez é o da matéria orgânica que está voltando para o sistema e a planta está absorvendo. Então, é um sistema em si mesmo. Que a gente costuma olhar para o solo e pensar, cara, o solo é botar calcário, é botar nutrientes ali, planta absorveu, é químico, só que todo nutriente ele passa por um ciclo que faz parte da biologia também, por um ciclo biológico. Então, é interessante para mostrar para a gente o quanto que a parte biológica do solo
é importante na dinâmica de nutrientes. Show, muito legal saber que está nesse nível, né, a pesquisa, porque até eu acredito que é uma pesquisa inédita, né, porque até então eu nunca tinha ouvido falar que... Isso, são pesquisas que... Quanto tempo, mais ou menos, anos, assim? Cara, esse trabalho do Otto, não me lembro exatamente quando ele foi feito, sabe? Porém, hoje é um negócio interessante, sabe, José? Porque grande parte dos trabalhos que são desenvolvidos hoje na academia, e são muitos trabalhos produzidos no Brasil hoje, às vezes ele não chega pra gente, sabe? E se não há uma divulgação desse trabalho, numa, vamos dizer assim, numa rede social, de uma forma muito clara e que te chame a atenção, muitas das vezes esse trabalho não vai chegar até você. Mas ele já tem um tempo. E é uma coisa que eu venho percebendo dentro do próprio agro, porque se eu vou lá nas plataformas de pesquisa e busco um artigo sobre um assunto, nossa, vem uma infinidade de artigos. E como que você, que é profissional do agro hoje, que não é um pesquisador em si, né, que está ali inserido, pensando em pesquisa 100% do tempo, como que você vai achar um artigo bom e vai achar artigos inovadores? Então, não existe um filtro tão fácil assim de pesquisar. Até para pesquisar nas plataformas de pesquisa e achar um artigo específico é difícil. Tem que saber fazer a pesquisa ali dentro. E um ponto que eu achei dentro do meu próprio perfil profissional, a gente vem publicando sempre vídeos aí, às vezes eu pego um artigo e que eu achei interessante, vou lá, gravo um videozinho dentro de 1 minuto e meio, falando um breve resumo sobre o trabalho, focando principalmente nos resultados. Por quê? Porque, cara, eu leio bastante artigo, então às vezes eu acho interessante, eu vou lá e faço um videozinho, salvo algumas imagens, coloco no vídeo para que a pessoa veja. E daí o que é interessante? Você faz uma publicação dessa, às vezes você tem 10, 20, 30, 100 mil visualizações. E o artigo em si, ele tá na plataforma lá, ninguém tá olhando naquele resultado. Tem um último agora que eu vi que é um chinês, do Shaolin Huang, publicado em 2024. Mas quem é que vai buscar esse artigo que foi publicado na China? Tem resultados excelentes ali. Claro que não é a mesma condição de cultivo da China aqui, porém fisiologicamente tem umas explicações muito interessantes lá dentro. E daí eu vou lá, pego esse artigo, traduzo ele de uma forma bem simples, jogo para o pessoal ver o que está dando de resultado. E quem tiver interesse, pode ir lá, porque tem um printzinho, né, do nome do artigo, dos autores. Vai lá, busca o artigo e lê. Destrincha ele. E destrincha ele. Eu acho interessante, tipo, o Clube do Livro, sei lá. Porque são essas atitudes que levam a divulgar um livro, por exemplo. Como é que você vai saber quais são os melhores livros do agro, de cada área? Se, às vezes, nós somos produtores de ciência, a gente não divulga bem nosso trabalho. E fica esperando que você vá lá no Google e dê um Google e busque meu artigo. Isso não vai acontecer. Verdade. A gente não combinou não, mas já que você chutou a bola, eu vou ter que chutar, né? A gente tá aqui no Aproveita, movimento, né, justamente para fazer essa ponte, viu? Porque a gente enxergou justamente essa necessidade, né? De fazer essa maior divulgação do conhecimento científico. Então, assim, o movimento Cultivo Futuro nasce muito com esse propósito. Viu, galera? Você que está ouvindo aí, fique ligado que a gente vai ter muito nesse sentido aqui dentro do ecossistema, né? Aproveitar toda a conectividade, todas as ferramentas, né, que nós temos hoje disponíveis e trazer de uma forma simples, como o Darley comentou, né, traduzir de uma forma simples, moderna, para que o público possa absorver esse conhecimento realmente, né? Como o Darley iniciou ali também falando sobre os trabalhos da academia, né, das academias, universidades, tem muita coisa boa desenvolvida, muito trabalho legal, que muitas vezes é engavetado e fica lá, guardado, apodrece aquele papel, aquele documento, e essa informação não passa adiante, né? E muitas dessas informações, desses trabalhos, podem colaborar com o desenvolvimento do nosso setor, com certeza. Demais, acelerar, né? Acelerar de fato. Isso aí. E aí, vamos então, agora que a gente entendeu um pouquinho mais da área, muito legal, parabéns aí até pela escolha, né? Vamos falar um pouquinho sobre a safra. Darley, no seu ponto de vista, como está sendo a safra esse ano, né? A gente já finalizou a soja, mas aí tem o algodão aí, né? Ainda com bastante coisa para acontecer. Sobre o seu ponto de vista, como é que está o desenvolvimento, quais são os desafios e oportunidades da safra agora, nesse momento? Aproveitar também para situar, né? Porque às vezes o pessoal vai ouvir em outra época para saber exatamente que momento que a gente está. Então, pessoal, a gente está aqui iniciozinho de maio, né? A safra de soja foi bem interessante, batemos ali uma média de 68 sacas, né? Por hectare, foi bem bacana.
E o engraçado, né, Luiz, que foi com um desafio que o ano da soja em si ele começou bem promissor, com chuvas, e chegou no final, na fase de enchimento de grão, deu uma cortada ali de chuva, muito produtor, principalmente do sequeiro, né? Ele sofreu um pouco no final da soja. Ainda aumentamos a média produtiva diante de um desafio como esse, mas é interessante ver o quanto que o agricultor e as pesquisas locais, sabe? Falando de todos os centros de pesquisa, dos profissionais da região, os trabalhos que vêm sendo feitos, as assistências que vêm sendo feitas ao produtor, de fato, tem levado a um resultado muito interessante. Se você parar para pensar, 68 sacas, subiu uma saca, alguma coisa ali. Numa área gigante que a gente tem, é muita soja. É muita produtividade a mais, mesmo com os desafios, que foi um desafio novo. Naturalmente a gente tinha um veranico na florada. Esse ano o veranico veio mais cortando no enchimento. Então ficamos ali até 30 dias quase sem chuva. Mas aí a gente vai para o cultivo do algodão, né? Então a área de algodão, sequeiro também, as áreas tão bonitas, né? A gente para observar. Até o clima esse ano, ele deu aquela cortadinha no final da soja. Porém, o abril choveu bastante. Então a chuva veio mais para frente aí, dando condições, né, para que a gente tenha um cultivo de algodão excelente, né? Então o panorama das lavouras de algodão tá bem interessante, tá bem bacana. Eu vejo infertilidade, a gente tem avançado bastante, sabe? Os produtores de algodão que hoje mais colhem ali cerca dos 400, né? 400 arroba de algodão. Eles têm um programa de nutrição bem interessante. A gente passa a observar o quanto que a cotonicultura ela é importante aqui dentro e o quanto que os cotonicultores têm dado um olhar atencioso para isso daí. E o quanto que as nossas... Eu sempre volto para o profissional do agrônomo, né? Porque é uma evolução cada vez mais nossa das consultorias, das pesquisas, no cultivo do algodão também. A busca por esse conhecimento, vamos dizer assim, técnico aplicado, né? Então, o panorama que eu vejo é que a gente vai ter uma safra de algodão bem interessante esse ano também, né? E a gente tem trabalho feito no algodão ano passado que, graças a Deus, já está sendo implementado em algumas lavouras. A gente conseguiu ajustar alguns manejos de fertilidade para algumas fazendas e a gente vê que vai dar uns saltos bem interessantes também, os próprios resultados da pesquisa que a gente faz. E eu acredito que, como a gente diz, né? A cada passo, a cada ano dado, o que a gente vem fazendo, o que a pesquisa no geral vem fazendo, a gente vai chegar mais perto dos 400 arroba de média, dos 500. Tem-se um desafio aí do Ricardo Andrade, né? De fazer uma área ali pra gente chegar na parte dos 600 arroba por hectare. E não é impossível. Eu só vejo que antigamente pouca gente ia pro lado do algodão. O algodão é uma cultura complexa, muito complexa. Você não vê todo mundo dando palpite sobre o algodão, justamente porque é uma dinâmica completamente diferente de uma soja e de um milho. Vamos ter um desafio aí das máquinas, né? Para colher esse algodão de 600 arrobas, vão ter que evoluir nas máquinas também, né? Mas é um desafio importante e um desafio promissor. E tem uma relação custo, né? Custo-produtividade, porque às vezes pensa-se uma produtividade muito alta, mas aqui custo que vai chegar lá. Então tem-se que, além de trabalhar com a pesquisa e ver que chegam resultados, começar a calcular bastante também a questão de ROI, né? De ROI para ver eficiência financeira disso daí também. Sim. Se tem um apelo financeiro para o produtor ter a segurança para fazer isso. Então tem que ser muito cuidadoso na definição desse manejo também para não extrapolar. Porque em um ano difícil, isso pode gerar uma complicação. Você faz um investimento tão alto, se não for de uma forma muito bem planejada, e você não colheu o que se espera. E muito da complexidade do algodão vem da questão de qualidade também, né? Que aí você aumenta a produtividade, já mexe na balancinha da qualidade, aí já fica... E esse termo qualidade é muito interessante, porque fertilidade tem muito a ver com isso daí também, viu? Sim. Claro que é material, temperatura, tem um monte de fatores, mas eu vi relação no meu ensaio, né, no ensaio que eu fiz de fertilidade, eu vi essa relação de aumentar a produtividade sem perder qualidade. É mesmo. Só que aí a gente tem que pensar em alguns aspectos, né? E ser muito cuidadoso e criterioso com isso daí.
O próprio fósforo é um elemento que, em termos de qualidade de fibra, ele responde bem, né? Você tem algum trabalho desenvolvido nessa linha, Darley? É bacana essa pergunta, viu, Felipe? O fósforo, eu cheguei numa questão do fósforo, porque, como eu disse, eu busquei estava buscando um artigo sobre qualidade de fibra de algodão. Na verdade, um bom pesquisador sempre vê alguma coisa, ele fica intrigado, né? E vai buscar. Então, relativamente eu sou novo, né? Então, tenho lá 15 anos de lavoura, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Eu vindo para cá e vendo as dificuldades em qualidade de fibra, em alguns ajustes de produtividade, aí comecei a buscar. Eu comecei para a plataforma de pesquisa de artigos. Encontrei um artigo muito interessante, pessoal. Tem até no meu perfil do Instagram lá, um videozinho curto, falando sobre, lá tem o nome do artigo, que é do Shaolin Huang, publicado em 2024, ensaio de 3 anos na cultura do algodão, onde ele mostra a relação do fósforo com a resistência de fibra do algodão. E ali é um artigo bem interessante, que se a gente for parar e pensar, no artigo ele mostra que ele fez lá 2 cultivares de algodão por 3 anos, e ele testou 0, 100 e 200 ppm, né? Miligrama por decímetro cúbico de P2O5 em adubação. E ele começou a observar o comportamento dessas cultivares aos níveis de fósforo. Que é interessante que nos 3 anos seguidos as 2 cultivares apresentaram, onde tinha mais fósforo, maior teor de sacarose e maior teor de celulose. A fibra do algodão ela é composta 90% de celulose. Celulose ela é feita a partir da sacarose. E o fósforo está diretamente relacionado com o aumento da taxa fotossintética, principalmente naquela folha que é subjacente à maçã, né, do algodão. E aí nesse artigo eles investigaram, né, na folha subjacente à maçã e também na maçã. E foi um trabalho muito interessante que eles foram em um nível de medir genes ativados, onde você tinha mais fósforo no sistema, e dando uma explicação, um resumo bem breve, assim, um pouco técnico, mas é interessante, que eles pegaram na área que tinha mais fósforo, pensando ali que ainda existe uma outra informação que é interessantíssima, eu vejo, que é saber que o período crucial para a formação do feixe de fibra está entre os 17 e os 38 dias após a antese, né, a abertura da flor. Então, eles mediram nesse período, após a antese, mediram naquela folha subjacente à maçã, aí eles conseguiram enxergar o quê? Vamos agora dar o resumo. Eles viram que onde você tinha mais fósforo, você tinha maior fotossíntese líquida, conseguiram enxergar isso, maior ativação de sacarose, fosfato sintase e sacarose sintase, ou seja, maior síntese de sacarose naquela folha. Só que interessante é que o teor de sacarose na folha era baixo. E é produzido muita sacarose ali, porém era baixa. E aí eles olharam também a ativação de genes transportadores de sacarose. Então, produzia-se muito e tinha muito gene ativado de transporte de sacarose. E daí avaliou-se também a maçã. E tinha gene transportador de sacarose também ativado dentro da maçã. E mais síntese de sacarose ali dentro da maçã. O que é interessante? Então, isso estava dizendo o quê? E a quantidade de sacarose dentro da maçã também aumentou. Então, você está produzindo muita sacarose na folha, só que você não está acumulando na folha. Olha na maçã, está acumulando na maçã. E os genes de transporte estão ativados. Então, isso daí está sendo transportado, essa sacarose produzida, para dentro da maçã. O interessante é que tem uma enzimazinha chamada invertase ácida alcalina, que é a que faz o catabolismo ali da sacarose, né? E essa enzima, ela estava baixa na folha, ou seja, ela não estava catabolizando sacarose na folha. Isso foi transportado para dentro da maçã, e dentro da maçã mediu-se que tinha ali um aumento do catabolismo, né? O aumento dessa enzima dentro da maçã. Estava tendo o catabolismo da sacarose em ODPG, que depois ia para a formação da celulose. Então, dando uma maior qualidade na produção da celulose, na deposição de celulose nos feixes de fibra. E isso, consequentemente, resultou em maior resistência de fibras. E eles conseguiram mapear tudo isso daí. Eu passei uma tarde lendo esse artigo e, cara, que negócio bacana. Que cada gráficozinho te levava para um outro que te dava uma explicação mais profunda sobre isso. E daí eu vim entender bem a influência desse fósforo na qualidade da fibra do algodão. Aí eu tô com ensaio,
utilizando fósforo aí na região nossa também. Teores de fósforo, tanto solo, quanto eu estou aplicando, pensando-se em abertura de flor, que existe essa formação do feixe de fibra, logo dos 17 aos 38 dias ali, é o período crucial para a formação. Eu fiz um trabalho em parceria com o Ricardo Andrade e o Marcelo Capes lá, de fazer aplicações de fósforo, tanto na forma de polifosfato de amônio, quanto na forma de MAP purificado na folha. Pegando desde os 40 dias, de 20 em 20 dias até os 120 dias, para ver se esses estímulos de fósforo na folha, se eles conseguem estimular também a planta a ter esse efeito daquela maior concentração de fósforo no solo. Claro que por que eu faço isso na folha? Darley, mas folha substitui solo? Não. A grande questão é que o solo em que se faz o cultivo de algodão é um solo rico em fósforo. Ele já tem um nível elevado de fósforo. Então, naquela condição, eu posso fazer o aporte de fósforo foliar e ter um bom resultado, porque o solo tem também. Então, não estou só estimulando em um local que a planta vai se estimular, que ela pode produzir, e depois não vai achar no solo. Ela vai achar no solo. Então, um trabalho bem interessante. E daí, o porquê dessa parceria com o Ricardo Andrade? Porque minha área é fertilidade do solo. Eu me arrisco na fisiologia também, mas tem um grande professor aqui na região, que é o Ricardo Andrade. E ele tem muitos equipamentos que conseguem medir esses processos que acontecem na planta após a aplicação de tecnologias. Então, minha parceria com o Ricardo é justamente para isso. A gente monta os ensaios junto e tenta, ao invés de só falar, produziu X arrobas de algodão a mais, a gente vai lá e explica o porquê que produziu X arrobas de algodão a mais. Após eu trabalhar com níveis de fósforo no solo, trabalhar com adubação de cobertura no solo, ou trabalhar com aplicação de tecnologias foliares, como que essa planta me responde fisiologicamente? Então isso tudo está sendo quantificado. Essa parceria surgiu justamente nesse sentido, porque o Ricardo também é um pesquisador, um cientista nato ali, né? E a gente se aproxima dessas pessoas, né? Porque a gente se ajuda e, para mim, que sou novo, daí é um aprendizado gigante. A gente tem muito a evoluir ainda dentro da ciência. Sim. Integrar conhecimento, né? E nessa parte, eu tenho percebido que o pessoal tem falado não só em fósforo, nesse momento, né, da lavoura, mas em outros nutrientes também, seguindo essa questão da fisiologia, né, que é esse estímulo fisiológico. Mesmo que o solo esteja completo, tem se mostrado cada vez mais resultados com a aplicação de diversos nutrientes. Você pode comentar para a gente, assim, o que você tem visto no campo que o pessoal tem feito de manejo e dependendo de qual situação, né, é melhor fazer uma coisa ou outra? Perfeito, Josi. Essa é uma pergunta que ela é muito interessante no seguinte sentido. O produtor de algodão, muitas das vezes, ele aplica, vamos dizer assim, a pulverização dele é aérea, ele não faz muito a pulverização de barra. E quando ele faz uma pulverização aérea, ele trabalha com a baixa vazão. Muitas das vezes ele não quer misturar tecnologias como foliares nessa pulverização. Por mais que... E aí o nosso trabalho é para quê? Justamente para mostrar que tecnologias que a gente consiga aplicar na pulverização aérea, que não dê problema de aplicação, se elas entregam resultado ou não. E como que elas entregam esse resultado? Mas voltando ao que já é feito. É sim feito hoje, tem muita tecnologia no mercado que pode ser aplicada na parte aérea e que tem uma eficiência muito grande. Em entregar resultados tanto em produtividade quanto, vamos dizer assim, em qualidade. E a gente observa, estamos ali com um trabalho de pesquisa também, né, dentro da área do Marcelo Capes, onde a gente está testando, não é só o polifosfato, mas o MAP. Temos ali um manejo de boro com molibdênio e níquel, temos ali hoje um extrato de alga. E o que é interessante, eu até postei outro vídeo semana passada no meu perfil, onde eu botei uma avaliaçãozinha. Fui lá no campo mesmo, não estava nem com banner, arranquei as plantas, fui com outra pessoa, um outro consultor lá, com o Alisson, para olhar como é que estavam os resultados. Pegamos as plantas, pedi o Alisson para, ele não sabia o que é nada, né? Para arrancar umas plantas, padrões, e a gente colocar ali, para avaliar. O que é interessante, sabe, Luiz? Mas, Josi, é o quanto que aumentou a retenção de estruturas, cara, utilizando tecnologias foliares. Se a gente pegar ali desde 10 estruturas pegadas até teve tratamento que chegou perto de 20. E muitas das vezes o melhor tratamento não foi nem só o fisiológico, é o nutricional, como o boro. O boro ficou muito interessante, sabe? Então,
Não dizendo que os outros não agregaram, é dizendo que, muitas das vezes, a nutrição, ela está entregando muito via folha. E qual é o que mais entrega, Darley? Aí onde é que a gente começa a sair daquela questão da receita de bolo? Mais café? Até um pouquinho. Pode trocar para mim, por favor? E daí o que acontece? A gente sai muito da receita de bolo. O que eu aprendi com folhear? Eu trabalhei 4 anos na indústria de folhear. É que não é que o meu manejo de nutrição ele é o melhor e é esse manejo para todo mundo. O que dá mais resultado na cultura é o que falta na cultura. O que falta no seu sistema, às vezes, ali, tu elevar. Não, Darley, vou ficar elevando só na folha, não. Você tem que elevar no sistema solo. Então, nutrição. Faz-se o solo, os níveis de nutrientes, dos macro e dos micronutrientes. Teores críticos de micronutrientes no solo. É extremamente necessário que a gente eleve isso daí. Além, mas eu fiz no solo, eu deixo de fazer na folha. Não, a folha é um complemento. Em muitos momentos, elemento como um boro, que é absorvido principalmente por fluxo de massa, ele é impedido de ser absorvido. Se está muito seco, você não tem condição de umidade para dar fluxo de massa. Se está muito úmido, seu sistema não tem diferença de potencial tão grande para fluxo de massa. Então é um elemento que ele é muito comprometido à absorção, além de ser um elemento muito lixiviado no sistema. E daí? O que eu faço para ter os efeitos benéficos do boro no meu sistema? Cara, é necessário que a gente pare de negligenciar o manejo de boro, como a gente está vendo no campo. O boro está dando um resultado em retenção de estrutura magnífico. E daí, o que é que dá resultado? O que dá resultado é o que falta no sistema. Não, quer dizer, não é o que falta no sistema, vamos dizer assim. Às vezes tem até no sistema. O que é comprometido, às vezes, de buscar no sistema é o que mais dá naquela... dá um salto grande aqui, né? Não dizendo que outras tecnologias que não tá, talvez, tipo um extrato de alga, que não dá resultado, dá um baita de um resultado. Estou dizendo que a gente tem que ir para os locais para os nutrientes mais limitantes primeiro, corrigir nutricionalmente essa planta. Isso é essencial. Já fiz um trabalho, Luiz, interessante, de ferro no algodão. Fiz um trabalho em uma área, coletei folha, e daí lá me dava deficiência de ferro. Daí eu lembro que até o consultor na época falou, cara, não vai aplicar ferro. Ferro, o sistema está lotado de ferro. Nunca a gente ia imaginar, né, que ia precisar aplicar ferro. Mas está disponível? Esse que é o ponto, né? Aí é a grande questão. Tá ou não está disponível? Como é que está o potencial redox do solo? Ele está permitindo que esse ferro seja absorvido? E aí é uma grande questão. Eu peguei e falei, cara, faz. Não faz. Falei, bonifica o produto para ele só para ele ver que realmente dá resultado. Que é interessante, deu 8 arrobas de algodão de diferença onde tu aplicou o ferro. E o ferro não... Tem muito no sistema, mas de quando esse ferro começou a faltar para gerar deficiência? Até quando essa planta voltou a absorver o ferro na quantidade necessária. O quanto que se perdeu em fotossíntese. O quanto que se perdeu em outras funções em que o ferro está envolvido. Então, a tecnologia foliar, para mim, ela tem que ser muito de o profissional entender o que cada nutriente faz, e em cada momento como que está essa absorção. Às vezes é dificultada, fornece via folha e vai fazendo essa complementação. Não é só de desenhar, tal nutriente é tal fase, tal é tal fase, tal é tal fase. Entender a lavoura é muito de ter o timing, de como que está o comprometimento da lavoura em relação à nutrição. Então, nutrição foliar dá resultado? Dá. Só que o que dá mais resultado em nutrição foliar mesmo é você entender a lavoura e saber que realmente naquele sistema do produtor qual o nutriente que está mais complicado de ser disponibilizado naquele momento. E aí, cara, dá um resultado fantástico, sabe? As tecnologias como extrato de algas também é muito bacana. Só que eu gosto de falar uma coisa, que às vezes a gente bota algumas tecnologias e não pensa em nutrição. Você pega um produtor que às vezes ele usa extrato de alga, usa isso, usa aquilo. Esse cara não bota manganês no algodão, na folha. Esse cara não bota boro. E aí eu falo, cara, mas pra que você quer investir só no fisiológico se às vezes você tá com dificuldade de absorver nutriente? E você fala de um produto que vai ativar uma função fisiológica na planta, claro que é um termo generalizado, eu como pesquisador não posso falar isso de uma forma tão... É bem isso aqui. Mas muitas tecnologias foliares, fisiológicas, elas funcionam assim. Ela sinaliza a planta que ela tem que fazer determinada coisa. Só que, cara, é como você bater a chave no carro. Liga. Sim. Se tu não tem combustível ali dentro do seu carro, liga. Não liga. Então essa é para mim, a grande chave de você acertar a nutrição para colocar o que falta dentro do seu sistema e enriquecer aquilo ali, para que quando você utiliza uma tecnologia fisiológica, ela responda.
Por isso que às vezes você vê produtor que fala, eu não acredito que tal tecnologia funciona. Eu não acredito que a indução de resistência funciona. Se o sistema estava preparado para receber esse tipo de tecnologia, às vezes não. E por isso que ela não entregou para ti. Aí um outro você já vê até num cartaz por aí que deu muito bom aquele resultado. Por que que esse cara deu muito bom o resultado daquele produto em si? Que é muito provável que no sistema em que a planta, no ambiente que a planta estava inserida ali, ele tinha condições para inserir uma tecnologia de alguma ativação fisiológica aí e sua planta ter recurso para desenvolver aquela função e entregar o resultado esperado. Então, quem quer trabalhar com essa área de foliar, de tecnologias fisiológicas, não dá para ficar no amadorismo, não dá para esse cara achar que estudando 10 minutos por dia ali, e não tentando aprofundar tanto que ele vai conseguir posicionar bem e ganhar o espaço no mercado. É o ajuste fino do ajuste fino, né? É no detalhe. É no detalhe isso daí. Uma agricultura cada vez mais racional, né, Darley? E Darley, pegando um gancho sobre esse assunto, né? E na prática, eu gostei muito desse termo, né? De a gente poder fornecer para a planta aquilo que ela precisa, né? Hoje você tem diversas condições, às vezes uma fazenda choveu mais, outra menos. A condição daquela planta na fazenda que choveu mais é uma, na que choveu menos é outra. Então, uma tem uma necessidade, outra tem outra necessidade, né? Os materiais estão cada vez se desenvolvendo, né? Materiais extremamente modernos, muito exigentes em fertilidade. Então, isso vem mudando ano a ano. Por isso, a pesquisa, né? O desenvolvimento de trabalhos como esse é muito importante para a gente poder quantificar e saber onde a gente está pisando. E no dia a dia, na prática, qual tecnologia ou tecnologias que você usa para medir isso, né? Esse ajuste de saber o que a planta está precisando naquele determinado momento. Além de toda a experiência, né, de estar no campo, viver o campo dia a dia, né? A gente brinca que tem algumas pessoas experientes aí que conversam com as plantas, né? Mas, na verdade, é a experiência do dia a dia, a pessoa enxergar o que a planta está precisando, né, os sintomas, e saber repor, né? Mas tem alguma tecnologia que você utiliza, que você poderia estar indicando? Isso é bem interessante, né? As ferramentas de diagnóstico, né? Os experientes, eles vão na roça, o visual é muito interessante, eles conseguem enxergar a planta. Mas, cara, se pega profissionais que têm 15, 20, 30 anos de mercado, aí esse cara ele já viu as deficiências e vem criando uma experiência há muito tempo, que ele olha, ele mais ou menos ele tem uma noção. Uma ferramenta muito interessante para que a grande parte das pessoas que atuam, elas não são tão experientes de mercado, que teve uma oportunidade de passar 10 anos dentro de uma fazenda, 20 anos dentro de uma fazenda, enxergando isso no dia a dia. Só que assim, ele via e estudava, aplicava tecnologia, via resultado, e aí ele veio criando um conhecimento empírico, né, ali sobre como resolver esses problemas. Mas hoje a gente tem a análise de folha, né, que a gente pode fazer para detectar esse balanço de nutrientes dentro da planta. Tem-se tecnologia já para medir nutrição direta no campo, sendo desenvolvida. Então, logo, acredito que vai vir alguma tecnologia nesse sentido, para o cara ir lá com equipamento, botar na folha lá e ele medir, quantificar nutrientes na folha, no tecido e na seiva. Então, ciência está sendo desenvolvida a todo vapor. Aí tem muita coisa, tem coisa que é de explodir a cabeça, sabe? De pensar em que estão estudando. Mas voltando para a análise de folha, o que é interessante. O pessoal tem-se o DRIS, né? Tem algumas empresas que têm ferramentas que conseguem calibrar. Eles fazem, vamos dizer assim, eles pegam plantas, e eu fiz muito isso daí, que é pegar a planta, plantar ela num ambiente muito rico, né? Vamos dizer assim, em que ela expressa um alto potencial produtivo, e a gente vai lá e arranca a planta com raiz, separa todas as estruturas de 15 em 15 dias até o final do ciclo. A gente consegue construir a marcha de acúmulo nutricional e de absorção de nutrientes durante o ciclo. E tem empresas que conseguem, dá para fazer uma modelagem, né, de entender como que seria o acúmulo de nutriente ideal para uma planta de alto potencial produtivo. E entender na sua área como que está naquele momento específico, naquele dia do seu cultivo, como que está a sua condição nutricional e como deveria estar para comportar-se como aquela planta que expressou um alto potencial produtivo. Existe isso daí. Hoje já, eu tenho informação nesse sentido, a gente vai fazer mais trabalho nesse sentido também, para tentar criar alguma coisa nesse sentido, porque aí tem o DRIS você vai lá, principalmente esses bases de dados são para o R1, né? Então você vai lá no início da florada, coleta a planta lá,
o terceiro trifólio, vamos dizer assim, na soja de cima para baixo, totalmente aberta, e avalia como é que tá a nutrição e compara no DRIS, né? Naquela faixa ali, como é que tá, se tá desbalanceado, se não tá, entender se tá desbalanceado para mais, se tá desbalanceado para menos, e daí onde tá desbalanceado para menos, fazer esse aporte. DRIS é muito boa, só que eu vejo que ainda existe uma necessidade de a gente começar ao invés de saber só se está desbalanceado para menos, a gente saber quanto que a gente tem que aplicar. Aproximadamente quanto. Essa é uma necessidade da gente evoluir e criar uma ferramenta não só para a empresa privada que tem isso daí como base de dados dela, mas cara, nós como pesquisadores desenvolvermos isso daí e deixar disponível para que os produtores consigam acessar um tipo de ferramenta dessa daí e utilização em massa, não só deter na mão de uma empresa em específico, porque nós formados em universidade pública, cara, fiz agronomia, mestrado, doutorado, fiz o ensino médio com técnico em escola pública, eu tenho um dever com a sociedade. Qual dever é esse? É gerar informação com aquilo que ela pagou para que eu estude e deixar disponível para que a gente gere mais riqueza em nosso país e essa riqueza seja, vamos dizer assim, multiplicada, né? Multiplicada e que ela volte para a população de uma forma que não é feita hoje, né? Mas nossa missão é isso daí. E voltando para essa parte de análise de folha, sabe, Luiz? Aqui é um ponto que eu destaco para o pessoal. Pessoal, tomem cuidado com fazer análise de folha também, porque às vezes eu recebo muita gente me mandando análise de folha e aí eles têm um desbalanço nutricional e vê lá como é que tá o balanço em geral, né, dentro da planta. Porém, cara, o pessoal tem feito essa análise de folha e tem visto só concentração de nutriente na folha. E não tem feito, às vezes, a massa seca da planta. Porque uma planta, às vezes, ela tá menor que a outra e ela tá com um potencial produtivo menor. E ela não desenvolveu alguma coisa e travou ela de crescer. Porém, a planta, se você pegar as marchas de concentração de nutriente dentro delas, às vezes, quando ela tá mais nova e tá menor, ela tem uma concentração maior de nutriente. De acordo com ela se desenvolve, ela vai diluindo o nutriente dentro dela, a concentração de nutriente dentro dela. Uhum. E não necessariamente por ela ter uma quantidade de nutriente menor dentro da folha, ela está com deficiência. Ou isso é ruim para ela. Ou vou comparar, às vezes você aplica uma tecnologia e fala, cara, mas eu apliquei um zinco aqui e tem menos zinco na minha planta. Pela concentração de nutriente por grama de planta, vamos dizer assim. E o que é interessante? Cara, não necessariamente isso daí quer dizer que sua planta está melhor ou pior. Por isso você tem que olhar massa seca, porque você vai estudar, não concentração, mas quantidade de nutriente que tem dentro da sua planta. Que às vezes a concentração é menor, porém sua planta desenvolveu mais, ela tem mais massa. Por ter mais massa, ela tem mais nutriente dentro dela, por mais que seja uma concentração menor. E a gente observa isso daí, que plantas às vezes com a concentração um pouco menor de nutriente na folha, produzindo altos potenciais aí, e mais do que plantas com menor concentração. E é justamente esse efeito de diluição que acontece. Se a gente ficar preso só na concentração, pode levar a gente a um erro gigantesco na compra de tecnologia. Tipo, vou lá, testo um produto de folha e depois fala, mas aplicou seu produto, a concentração ela é menor, então seu produto não presta. Aí vai lá, colhe e dá mais. Fala, tá algum erro aqui dentro e tal. E às vezes não é que existe um erro, é que a gente tem uma leitura errada dos dados de folha. Que a gente não amarra ela com dado de massa, né? E é por isso que, na verdade, é calibrado, sempre que você citou R1, né? Porque a pesquisa toda foi desenvolvida em torno dessa fase. Então, quando você tira a folha nessa época, também é para você comparar com as tabelas ali que a pesquisa desenvolveu. Então, não adianta depois você tirar depois para ver justamente essa tecnologia se não tem, né, a base ali para você ter como referência. E isso é muito bacana, porque assim, os materiais de base nossos, para dar se tá balanceado ou se tá desbalanceado, é de quando? De que material? De qual material? Isso, né? Então, por isso que eu falo, cara, a universidade, nós também como pesquisa, a gente tem que começar a fazer um trabalho desse, como eu disse, de fazer curvas de acúmulo de nutrição, para entender nas cultivares, dentro do ambiente que a gente tem, como que ela está se comportando. Então, eu pego uma literatura lá de trás, onde eu produzia 50 sacas de soja, e quero dizer que aquele balanço é exatamente o mesmo balanço que uma planta hoje que produz 100 sacas de soja deveria ter. Não necessariamente são aquelas concentrações. Talvez você pegava uma planta que tinha uma concentração altíssima de nutriente ali e produzia 50 sacas. Mas ela estava travada por algum outro motivo, ou pelo próprio potencial genético, ela não conseguia produzir uma quantidade maior, ou se desenvolver de uma forma
que convertesse isso em produtividade. E hoje a gente tem plantas muito mais eficientes e converter o recurso que ela tem em produtividade. A evolução genética foi o que permitiu a gente dar um grande salto na produtividade, em produção de alimentos, no geral, não só soja, milho, no geral. Então, o que foi essa evolução genética? Além de adaptação a clima, resistências a doenças, algumas tolerância a pragas, mas também tem uma maior eficiência em conversão de nutrientes, né, de matéria-prima em produtividade, né? Vamos dizer, no recurso final, ou grão, ou fibra, ou a própria planta toda, no caso da cana-de-açúcar. Mas eu vejo muito nisso daí. Bacana. E falando em novidade, né, aproveitando sobre as tecnologias, recentemente eu tive acesso a um scanner, né, de uma tecnologia holandesa, né, uma empresa da Holanda. E esse scanner ele tem como tecnologia primária ali o NIR, né, que é um infravermelho, e eles prometem entregar uma análise foliar em 3 minutos no campo, né? Só que é uma ferramenta que não tem calibração ainda para o Brasil, né, para nossas culturas e tudo mais. Mas esse pessoal fez o contato e deixou à disposição para a gente poder testar esse equipamento no campo, calibrar. Então abre uma oportunidade aqui para a gente começar a avançar nesses testes, né, em conjunto. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Adamar. Você conhece a Adamar? Com mais de 70 anos de história e presença em mais de 100 países, é uma empresa global de proteção de cultivos e faz parte do Syngenta Group. A Adamar tem atuação comercial em todo o Brasil e unidades fabris em Londrina, Paraná e Taquari, no Rio Grande do Sul. Seu portfólio inclui herbicidas, fungicidas, inseticidas e biosoluções, desenvolvidos com exclusivas tecnologias de formulação. Tudo com foco em inovação de valor, unindo performance técnica com retorno econômico para o agricultor. Saiba mais em adamar.com/Brasil e nas redes sociais da Adamar. Perfeito, Luiz. É um ponto muito interessante isso aí, ó. Porque calibração, tem muita tecnologia muito boa sendo produzida no mundo. E às vezes tem-se bem assim, mas precisa criar uma curva de calibração. Fica naquela, mas precisa como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Criar base de dados. O que é que a gente precisa se organizar para criar base de dados, as empresas buscar empresas de pesquisa, de consultoria, para começar a calibrar. Por quê? Porque a consultoria em si, ela quer o melhor para o produtor. Ela quer buscar uma maior eficiência dentro dessa área. Então, quando essas consultorias começam a gerar dados para calibração, você começa a observar, Luiz, o tamanho de, vamos dizer, a área que o Kazuya atende hoje dentro do Brasil. Se ele começa a pegar dados dentro de toda a área, cara, olha o tamanho da base de dados que você forma para criar uma curva de calibração. E aí é onde é que a gente fica, às vezes, que a própria universidade, que tem ali pesquisador que é focado só em pesquisa mesmo, né, vamos dizer assim, e muito avançado em criar modelos, calibrações, ela tem que se aproximar cada vez mais da rede privada, porque eles não conseguem atingir uma área grande. Não tem recurso para isso dentro da universidade. Porém, nós, como empresa privada, a gente consegue ter uma abrangência de área grande e a gente tem muita informação na mão, muita coisa que a gente pode unir com eles e criar curvas de calibração para o que for necessário. Precisa só dessa vontade de fazer mesmo e de buscar essa parceria. E voltando sobre essa questão do NIR, dessa tecnologia, o que vai ser interessante? Nutrição foliar on time. Cara, o que é nutrição foliar on time? É você chegar lá na lavoura, poder medir, como você diz, 3 minutos, você saber como é que está a composição nutricional daquela planta. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Aí cria-se uma base de dados, Luiz, é interessante a gente até conversar depois, quando for criar esses dados para calibração, a gente, junto da mensuração, arrancar uma quantidade de plantas e medir a massa. Para que a gente saiba que aquela planta, naquele estágio, com aquela massa específica, como que estava. Porque daí tu começa a criar uma curva de calibração considerando massa. Como eu disse para vocês, que é extremamente importante. Porque se você criar uma curva de calibração sem pensar em massa, e depois em amarrar isso com produtividade lá no final também, aí pode vir alguns equívocos no meio ali, alguns pontos que tu não entenda depois. Então criar uma amarração nesse sentido. E quando tu faz análise de folha e manda para um laboratório, às vezes demora 15 dias.
Qual que é a condição de uma planta 15 dias depois, 10 dias depois que tu coletou, chegou esse resultado de análise de folha e você vai lá agora, vamos dizer assim, todo animado, vou corrigir essa deficiência. Será que realmente ainda está com aquela deficiência? Ou às vezes você está com uma deficiência que ela ainda não é visual e você consegue pegar. Cara, depois de 15 dias, você pode ter um agravamento dessa deficiência muito, né? Ou então você pode nem existir ela mais. Mas mesmo assim, o que é interessante? Que mesmo com esse delay todo aí dentro, ainda é eficiente. Muito eficiente. A gente faz a análise de folha, vai lá e depois de tanto tempo corrige e ainda acerta. Tem conseguido fazer isso? Tem muita área conseguido fazer. Legal. Tem muita gente conseguindo fazer isso daí. Eu trabalhei bastante com isso também, a gente conseguia fazer e dar a resposta. O que é interessante é que ainda dá uma resposta. Se paga fazer o processo. Agora imagina, Luiz, você, uma tecnologia dessa calibrada, para você viu no dia e corrigiu. Nossa. É o que eu brinquei. Mudou o jogo, né? Realmente é um avanço, vai ser um avanço significativo. Muito significativo. E só para quem não conhece, explicar rapidamente como é que funciona exatamente, né? Que na verdade cada nutriente tem um espectro de reflectância de luz e aí o equipamento consegue pegar essa reflectância. Seria isso mesmo? Isso. Aí eles conseguem, de acordo com essa reflectância aí, entender a concentração que tem dentro da planta, né? É um negócio, tem muita tecnologia avançada nesse sentido, que a gente só não pode se fechar para isso. A tecnologia está aí para agregar, para trazer visão nova também, que a gente às vezes não conhece, que a gente não conhece tudo também, né, que está sendo desenvolvido. E quando chegar a isso, a gente tem que parar e olhar isso com muito carinho, né, e cuidado também, que o mercado ele é complicado. Carinho e cuidado. E eu vejo que o produtor tem que buscar, quando vence uma tecnologia muito nova, direto para ele tem que buscar a consultoria ou uma pesquisa, alguma pessoa de confiança local, para validar isso daí. Porque tem muita coisa que vem com a história que é tão complicada de se entender. E daí fala-se tão bonito. Quanto mais se fala bonito, parece que o negócio é mais verdade, né? Então a gente tem um papel importante de filtrar isso daí. E justamente não é só filtrar, às vezes de falar, cara, seu negócio é ruim. Não, eu costumo dizer que muitas tecnologias, quase todas não são ruins, não. Às vezes só está sendo mal posicionada. E a gente tem uma obrigação de observar o que tem no mercado. Todas as empresas têm essas novidades que vêm aí também e ajudar a desenvolver. Porque tudo isso vira ferramenta para a gente, para fazer com que o produtor, que é o maior interessado, né, no final disso daí, para nós, ajudar que ele atinja altos patamares de produtividade. Você comentou em relação à aplicação, né? Lá quando a gente começou a conversa sobre o aproveitamento da aplicação em baixos volumes, né? Como é que tem se desenvolvido? O que você tem visto de diferente nessa área, assim, para trazer para nós? Então, quando a gente fala de aplicação em baixo volume, hoje estamos falando de 5 a 10 litros por hectare aí, né? Então vai produto puro. A água ela tem um fator fundamental hoje em impedir que cauda talhe, né? Que a gente fala talhe, que tem a reação química ali dentro daquele tanque. E aí a gente vem e tira essa água e mistura um monte de produto. Às vezes nessa mistura desse monte de produto ali dentro, você sabe se realmente o que você está aplicando, essas moléculas não reagiram ali dentro e não se transformaram em outra coisa e perdeu-se a eficiência do que você está aplicando? Então assim, a depender da tecnologia que você coloca ali dentro, pode ser que você perca eficiência sim. Mas tem muito produto bom no mercado, em que a gente faz essas misturas, consegue mesmo em baixa vazão, trabalhar essas tecnologias e não perder essa eficiência. Um exemplo de nutrição foliar, cara, são os quelatizados, né? Fontes que tem uma menor solubilidade em água ali, né? Porém tem uma boa absorção pela planta e tem um bom metabolismo dentro da planta depois. Então tem várias tecnologias no mercado. Tem umas complexações muito boas também. E aí a gente observa que realmente tem muita coisa. É que eu não quero aqui fazer propaganda para empresa nenhuma, né? Mas tem muita coisa boa já no mercado. A gente já precisa filtrar, né? Acho que já são mais de 650 empresas hoje no mercado vendendo tecnologias nesse sentido. Então o papel é gigantesco para filtrar o que realmente é bom.
E na questão operacional, essa questão, né, da tecnologia de aplicação é muito importante também, né? Que a gente vê que na prática, no dia a dia, a gente quer rendimento operacional, né? Todo produtor busca esse rendimento, muitas vezes acaba deixando a técnica de lado, né? Eu já presenciei um caso na prática, né? Onde foi feita uma cauda, né? no pulverizador, e por motivos de clima ali não deu para aplicar naquele momento, era final do dia, começou a chover, né? O operador optou por parar, né? Não vou seguir, deixou a cauda dormir de um dia para o outro, né? Amanhã cedo eu toco, eu continuo. E no outro dia cedo estava tudo empedrado no tanque, né? Então você vê que ocorreu ali realmente uma hidrólise ali, né? Que a gente não sabe que produto que virou aquilo, mas aquela mistura, né, causou um problema muito grande, né, na operação. Esse, às vezes ele... A pergunta é, se não tivesse empedrado, ele ia aplicar? Com certeza ia aplicar. Será que e qual que seria o resultado? E isso é algo que a gente chuta, mas ninguém tem isso medido. Exato. Tem uma prática muito, muito engraçada no campo. Às vezes o produtor faz uma mistura de calda, aquele negócio talha, dá uma reação química, aí vem uma empresa com um produto milagroso, joga dentro e desfaz aquilo, volta a ser líquido. E tu aplica. Mas rapaz, quem te disse que aquele negócio que virou um mingau, depois volta para a mesma composição de cada molécula que tinha antes. E vai ter uma eficiência tão grande. Então, tecnologia de aplicação ela é extremamente fundamental, cara. E é importante que o produtor tenha um parceiro muito idôneo ali dentro da fazenda. Porque, para e pensa, Luiz e Josi, quanto de programa nutricional, de fungicida, de herbicida e de inseticida o produtor gasta por hectare, passa tudo por um bico de um pulverizador, ou de uma aplicação aérea. Para você olhar e pensar, cara, quanto é que vale eu dar uma manutenção no meu equipamento, trocar as pontas quando necessário, aferir sempre durante a safra, fazer um protocolo de aferir com mais frequência, como que está a qualidade da operação. Então é muito dinheiro no final. Às vezes o produtor olha só para o bico, um jogo de bico é X. Mas você, cara, quando você para pensar a relação de um custo de um jogo de bico ou de contratar alguém, comprar um adjuvante bom com a empresa que vai lá e dá uma assistência para ele, o quanto que isso é irrelevante em custo perante a tudo o que passa por aquela barra, né? E perante ao tamanho do prejuízo que ele pode tomar por naquela barra dele ter bicos jogando mais, bicos entupidos jogando menos, gerando um descontrole, né, dentro da área. A eficiência de controle de fungicida e de inseticida. Com certeza. Quantos milhões passa por cada bico ali, né, durante o período de safra? E o se custo, somar, realmente, impactante. O custo para manter isso daí é muito pequeno, né, frente a tudo que passa. Ô, Darley, eu queria que você comentasse assim, é claro que cada área tem é específico ali a situação que ela passa ali, mas no momento que está mais ou menos o algodão por agora, né, a fase, o que mais ou menos o pessoal tem recomendado, o que você tem visto de resultado para entrar nessa fase específica que pode ajudar o produtor a chegar no final da colheita com mais rentabilidade? Perfeito, Josi. Para isso, a gente, como eu disse, né, tem produtores aí, no geral, produtor que produz uma alta produtividade de algodão, ele tem botado acima de 200 pontos de N, parcelado bem isso durante o ciclo, ele tem botado acima de 200 pontos de K2O também dentro da área, ele tem fósforo no sistema ali, no solo, acima de 50, pelo menos, e feito ainda extra parte do que a cultura precisa ali, né? Chegado no nível ainda colocado, além de sua exportação, tem adubado bem com fósforo, né? Às vezes até a própria extração como um todo. Mas o que acontece? Nosso sistema, às vezes você planta algodão e se você pegar e colocar o nitrogênio de uma vez ou o potássio de uma vez ali, acontece de dar uma chuva forte nesse meio período. Nossas áreas, o solo é muito arenoso. E aí tu faz essa adubação, concentra no início do cultivo e dá uma chuva dessa. Você perde muito dessa nutrição. Vai chegando para a etapa final do ciclo, tá faltando potássio, tá faltando nitrogênio, tá faltando enxofre, um próprio boro, né, que lixivia bastante dentro do sistema. E aí a gente para e pensa nessa etapa que a gente tá. Algodão aí com os plantados de janeiro para cá, já acima de 80 dias, né, 90 dias, tem muito algodão aí, 70 a 100 dias, né, já. Vamos pensar assim. E
o que acontece? Se esse cara concentrou e depois choveu bem como choveu em abril, deu chuva forte em algumas áreas, o que acontece? Às vezes está faltando nutrição. E tem produtor, esses que têm uma alta média produtiva, eles têm parcelado até os 70 DAI. A nutrição, o nitrogênio, ou entrado alguma coisa de potássio ali. Principalmente o produtor em que ele tem uma misturadora na fazenda, que ele consegue pegar ali o nitrogênio, mais um potássio, misturar e fazer uma operação só ali dentro e fazer a aplicação. O produtor que tem irrigação, ele às vezes bota na festa de irrigação ali e consegue fazer uma suplementação nessa etapa final. E para isso, ano passado a gente tinha um trabalho bem interessante lá com o pessoal da GCS, né? O Juliandro, o Alisson, mais o Juliandro e o Israel trouxeram para mim essa demanda de que poderia se fazer mais em nutrição para o que eles faziam na fazenda já. E era um padrão de nutrição interessante. Eu peguei exatamente nessa época, fui lá e montei um experimento em que eu testei justamente, só que na época eu testei sulfato de amônio e KCl. E testei a interação de sulfato de amônio e KCl nessa fase. Para entender se realmente entregava. Com uma coisa eu te falar, Josi, que da chuva, que lixivia, que vai produzir mais. Eu fico te falando, tô te dando minha opinião. O que eu fiz? Cara, fui lá e medi. Que pra mim só vale muitas das vezes a informação quando ela é medida. Eu fui lá e testei zeros em 200 e 300 kg de sulfato de amônio. Pensando em que? Nitrogênio e enxofre. E fui lá e fiz também KCl, 30, 60 e 90 kg de KCl, para entender essa curva de resposta também do KCl. E voltei, não fiz um fatorial completo, onde eu faço todas as doses comparadas, mas eu coloquei 100 de sulfato de amônio com 30 de KCl, 200 de sulfato com 60 de KCl e 300 de sulfato com KCl. O que é interessante que a gente olha, era o 78 DAE. O padrão da área do experimento lá no pivô deu 400 arroba por hectare. Só que o pivô no geral, a média do pivô em geral, ela ainda deu próximo de 440 arroba, vamos dizer assim. Só que localizado naquele espaço em que a gente montou o experimento, indique, com 4 repetições, naquele espaço, vamos dizer assim, isolado, né? Indique não, foi em DBC, desculpa. Naquele espaço ali, a gente teve uma média de 400 arroba por hectare, com a adubação que ele já tinha. Que é interessante, aí você botou a primeira dose de sulfato e a primeira de KCl. Cara, você já subiu para 425 arroba de algodão. Isso daí eu rodei os dados no teste de agrupamento de média de Scott Knott, então não é dado só, produziu X arroba a mais, não, com análise estatística ali dentro, porque isso daí tá virando um artigo que vai ser publicado. Em breve vocês vão ter acesso a esse artigo. E daí, você começa a ver as respostas, sempre crescente em adubação. Cara, o que eu achei bem interessante foi, eu saí de 400 arroba de algodão de um tratamento e consegui atingir até 524 arroba de algodão por hectare naquele experimento com 4 repetições. Só com esse ajuste de nutrição nessa etapa final da cultura. Porque a gente fala, mas o algodão já está com 70 DAE. Mas pensando em um sistema irrigado, vamos dizer assim, você tem água, você pode irrigar aquilo ali. Quer dizer, você vai irrigar aquilo ali. Então, você tem condição de dissolver esse nutriente dentro do seu sistema, a planta absorver esse nutriente, que muitas das vezes pode ser que está faltando. E outra coisa, como eu já disse, Luiz, não é só que teve uma chuva pesada, é porque às vezes a gente tem uma adubação com um balanço negativo de nitrogênio no nosso sistema e de potássio também. Então, ele já muitas das vezes está um pouco baixo no seu sistema. Então, o colocar mais nessa etapa final do ciclo vai fazer diferença? Cara, fez bastante diferença. Tem mais um vídeo assim lá que eu botei esse resultado, foi bem interessante. E o que eu fiz no final também, qualidade de fibra. Cara, separei por terço. Terço médio, baixeira e ponteira. A gente observou que quando feito um 78 DAE, a produtividade aumentou significativamente no terço médio e na ponteira. Foi bem interessante o acréscimo produtivo ali. Então, segurou bastante estrutura e encheu essas estruturas, né? Vamos dizer, pesou mais esse capulho. E a gente tem isso tudo mapeado, né? Esses dados. E bacana, aquilo que você falou, a gente tem um parâmetro dentro do algodão, que é aumentar a produtividade sem perder qualidade. Então, medir a qualidade disso daí, e nessas condições lá, a gente não perdeu qualidade de fibra do algodão. Então, pensando em sulfato de amônio,
A gente chegou em que 200 kg de sulfato de amônio feito aos 78 DAI incrementou, teve o maior pico de resposta. Pensando em KCl, 95, que a curva, então no 90 ali, né? Quando é executada a equação, vai dar que é em 95. Quando foi medido até 90, então pontuamos que 90 quilos foi o que entregou maior produtividade, 470 arroba de algodão, 70 arroba de algodão. E não perdeu qualidade. E o que é interessante é depois que a gente faça um custo de retorno obtido sobre o investimento. Que não adianta de nada eu ficar daqui inventando moda para vocês, fazendo pesquisa de que tem que adubar, se depois esse negócio não se paga. E aí, nesse trabalho, vai ter também disponível para vocês qual que foi o retorno obtido sobre o investimento. Ou seja, quanto que custou para fazer essa dose de sulfato de amônio? Quanto que custou para entrar com o KCl? O que deu de retorno? Quantas vezes a mais foi esse retorno? Que é uma coisa que eu sei. Tanto o potássio quanto o sulfato de amônio, quanto a interação dos dois, entregou bastante. E dá resposta. Agora, cabe ao produtor entender, dentro da condição dele, se vale a pena, qual que vai ser o nível de investimento que ele vai fazer a mais em adubação. Esse é o ajuste que ele faz. E aí me vem uma questão muito interessante, que não foi observada por mim, foi observada pelo Kumura, mas o Alvino, né, que são os agrônomos lá da fazenda, que eles andando no experimento, eles me falaram que onde eles fizeram, onde foi feita a maior dose de potássio, tinha menos incidência de mancha no algodão. Então a influência do potássio feita lá naquela fase em proteger a cultura de doenças. Então foi interessante demais quando a gente tem um sistema equilibrado com fornecimento de nutriente, o quanto a gente consegue uma planta bem nutrida se defender, né? Então isso eu vejo que o produtor de algodão, nessa etapa, vale muito a pena fazer a adubação. Aí cabe a ele observar. Você tem festa de irrigação? Consegue fazer via festa? Ou um sulfato, fazer uma fonte ali de N e fazer um potássio também? Show de bola. Ele vai fazer só no operacional a lanço. Vale a pena, ele consegue fazer os dois? Ou vai fazer só uma? Cara, as duas se paga para fazer. Aí a gente pega o produtor de sequeira. Ele não vai arriscar botar no 78 DAI, porque, cara, às vezes ele vai ficar com medo. Será que realmente vai dar tempo de diluir esse fertilizante para colocar no sistema e essa planta me dar uma resposta? É uma outra questão. E o engraçado é que chegou nesse final. Beleza, tive respostas estatísticas lá que realmente entregou. Só que aí eu fui para o Marcelo Capes e apresentei esse resultado. E aí me veio uma segunda pergunta. E se eu botar ureia no lugar do sulfato de amônio? Cara, não sei. Teoricamente, o sulfato de amônio ele vai entregar mais. Tem um custo mais alto também, né? E a ureia? Eu posso simplesmente falar, cara, tem N, vai responder. O que eu fiz? Fui lá, montei um experimento. Montei mais um teste. E aí eu testei sulfato de amônio e testei ureia. Ainda voltei a colocar um adubo, um 15-15-15, que foi, cara, no operacional. Como é que vai ficar o cara quando você coloca um formulário desse daí? Realmente dá a resposta? Eu consigo fazer uma entrada com adubo nesse sentido e dar a resposta? Aí fiz o KCl e fiz também interação de sulfato com KCl e de ureia com KCl. Então, final dessa safra de algodão, teremos esses resultados de ajuste de adubação. E, vamos dizer, isso vai para aquele propósito, cara, entender a cultura mesmo, de fato, como que a gente pode agregar nela. E replicar o trabalho, né, Darley? A gente sabe que uma safra de trabalho, né, gera muito resultado, é muito importante, dá um norte grande, mas tem que ser confirmado numa próxima safra, né? As condições mudam e, de fato, esse tratamento continua sendo vigoroso, continua sendo importante, né? Agricultura sempre a gente pensa em médio e longo prazo, né? Esses trabalhos eles têm que serem contínuos, né? Perfeito. A gente para e olha. Lá tinha 11% de argila. Aqui, onde eu estou fazendo agora, já tem próximo dos seus 20% de argila. Cara, a atividade de argila já é diferente. Muito. Vai mudar? Então, é interessante a gente começar a fazer e dar uma difundida, né, em regiões. Como eu chamei o Luiz, que a Kazuya tem a pesquisa também, né? Sim. Então, eu falei, cara, vamos fazer trabalho junto aí. Pra quê, José? Porque a ideia da pesquisa é gerar informação. Que eu possa chegar para o meu produtor e você possa chegar para o que vocês atendem lá, chegar e recomendar, fundamentar de uma forma que eu tenha uma resposta, de fato. Não ficar, talvez, uma competição. E o bacana é que Fast Tech, o que é interessante, eu não dou consultoria
consultoria de cultura, né? Vamos dizer, a parte de fitotecnia ali no geral. E eu trabalho muito em parceria com as consultorias que fazem isso, porque eu sou fertilidade do solo. Fertilidade do solo, nutrição de plantas. E aí eu gosto muito de fazer essas parcerias com o pessoal para justamente a gente levar toda essa base de dados, entrar nas pesquisas de todo mundo, ver o que estão fazendo e entregar um pouco do que a gente está fazendo também, entregar o que a gente está fazendo e começar de fato ter muita informação de qualidade para nós. Porque chega de gente lá de São Paulo, de regiões como no Paraná também, Rio Grande do Sul, não, nada contra. As informações são muito boas para lá. Entendeu? Não necessariamente elas são boas para cá. E a pesquisa de cada região é importante justamente para isso. Para a gente entender o que é bom para nossa região. Exatamente, precisa muito, né? Darley, a gente está chegando no final já do episódio, passou voando, né? 1 hora de conversa. Antes de eu te perguntar a pergunta final que a gente está fazendo aqui para os nossos convidados, só uma dúvida mesmo, a questão voltando lá para a sua formação, né? O seu doutorado agora, falando sobre marcadores. Você acha que é possível utilizar esses marcadores também para ver o caminhamento dos nutrientes lá para o lençol freático? Pensando assim nas dúvidas que vêm da sociedade, que a gente também precisa saber utilizar as nossas pesquisas para provar, né? Para as pessoas como é seguro, né? Sim, é possível sim, sabe? Só que Ou você tem alguma coisa já? É aquela questão, sabe? Quando você faz um trabalho com marcador, e é uma quantidade muito pequena do elemento para talvez você chegar depois num lençol, conseguir achar, né? Diante daquela diluição toda, se há a presença, sabe? Daquele marcado. Você vai achar o nutriente no geral. Você vai ver que realmente está lá, porque lá, quando vai para o lençol, você vai ver se tem se desceu muito nitrogênio, ou algum nutriente, até contaminante, se desceu. Então lá não precisa exatamente estar marcado, não. Então você vai encontrar, né? Que tem, se tiver o elemento, é porque está vindo do seu sistema mesmo. E é só para dar uma esclarecida também, o programa é disso daí, só que minha pesquisa exatamente não é com isso não, viu? Sim. É porque é algo bem curioso, né? Minha pesquisa ainda sou o pré-histórico, estudando pedra, estou estudando calcário, estudando correção de solo lá dentro. O programa é de energia nuclear, é bem interessante lá dentro do Sena, porque, como eu disse, cara, eu estou estudando lá fertilidade na área de correção, só que eu estou vendo o que o pessoal que estão estudando essa parte de isótopos estão fazendo. Então eu não estou preso em meu mundo, como é muitas vezes na pesquisa, cada pesquisador, às vezes dentro de seu mundo, pesquisando só aquilo. No final das contas, como eu faço consultoria, a gente trabalha aqui no campo, a gente não pode olhar para nada de forma isolada. Então, dentro da ciência do solo, cara, por mais que eu sou especialista em uma área da ciência do solo, eu preciso entender todas as áreas da ciência do solo. Eu preciso entender o que tem sido feito no geral, para eu entender como que são as interações do ambiente como um todo, porque o ambiente é muito complexo. Não é aquele negócio... Isso a gente usa muito para dar aula de química, isolado, pH, concentrações, tudo mais. Só que é um mundo muito maior que isso daí. A gente não abre uma discussão nesse sentido para mostrar a complexidade de todo o sistema, porque começa a ficar uma compreensão menos didática, né? E começa a ficar menos didática, começa a perder o interesse do público de ver aquilo. Então, a gente cria uma linha, uma narrativa, para que as pessoas entendam a importância daquilo, tudo bem, de forma isolada, talvez para fazer uma prática a mais, tudo bem ali. Porém, é muito mais complexo do que isso tudo. E numa conversa, se a gente for ter sobre isso daí, a gente consegue desenrolar bastante coisa nesse sentido, sabe? E, como eu disse, solo não é química, não é física, não é biologia. É tudo junto. Então, hoje eu vejo que vamos dizer assim, a missão de pesquisadores na área tem que ser como que a gente vai pegar toda essa complexidade, transformar em informação medida, não em opinião. Ninguém sai de casa para dar opinião, não, cara. Quem quer saber sua opinião, se você acha que isso, que aquilo, contado de história por história em livros, se realmente é aquilo que acontece. Vamos medir e vamos dar a opinião. Vamos dar ali uma informação, os fatos do que acontece. Porque às vezes tem muita gente presa em crenças aí, sobre algumas coisas, antigamente era até sobre o calcário, presos em crenças sobre isso daí, porque ficava, gente lê um artigo, vai para outro artigo e ninguém mede de novo para ver se realmente é assim que acontece, e
fica preso, limitado a evoluir no sistema produtivo, porque está preso em crenças. Então, eu vejo, cara, a gente tem que testar, levar isso daí e, vamos dizer, transformar isso na informação de uma forma bem palpável, bem fácil do produtor entender. E outra coisa, isso é meio forte e polêmico, né? Cara, nada sensacionalista presta. Nada sensacionalista presta. Uma promessa cabulosa presta. Então, desculpa até o termo cabuloso, né? Mágica. Não existe isso daí. E hoje a gente vive na agricultura uma etapa em que é triste ver o que está acontecendo. Muita gente sendo enganada por falsas promessas que depois se transformam em transtornos. E muita promessa que é feita desvaloriza o trabalho de consultores extremamente experientes, que vêm pautados em pesquisas e começa a botar em xeque isso daí. Aí o produtor vai lá, busca uma aventura, se decepciona e volta atrás. Só que a custo de quê? Qual o tamanho do prejuízo que fica nesse meio de caminho? Então a gente precisa de uma seriedade dentro do agro, e principalmente isso aí é um respeito ao agricultor, né? Exato. Maravilha. Tudo que é fácil, né? Muitas vezes chama atenção, né? Uma receita milagrosa, uma receita mágica, mas a vida nos mostra, nos ensina que não existe, né? Trabalho duro, investir tempo em pesquisa, investir energia nisso e ter resultado concreto para poder, né, e continuar. Exatamente. E sabe o que é mais desafiador? Pesquisa não dá dinheiro, cara. Todo pesquisador que tem sido pesquisa sabe que aquilo não é um negócio que, cara, dá esse dinheiro. O pesquisador no Brasil não é valorizado no geral. Então, assim, valoriza aquele que realmente está buscando, porque não vai ser muita gente que vai estar envolvida com isso, não. Exato. E as literaturas precisam ser cada vez mais atualizadas, né? Todas as tecnologias se desenvolvem, se modernizam, e a pesquisa tem que acompanhar isso, né? Então, como o Darley comentou lá atrás, uma pesquisa antiga de soja de 50 sacas. Será que ela é uma referência para os dias de hoje? Mudou tudo, né? Mudou a tecnologia de fertilidade, mudou a genética, mudou o programa nutricional, mudou todo o manejo que é feito, né? Então, as máquinas mudaram, a forma de como você vai aplicar. Então, tem que ir se atualizando também a pesquisa, né? E um ponto, cara, que é a indignação. Eu falo que é a indignação minha porque, assim, aí você chega numa palestra, chega em aulas, né? Às vezes com professores, inclusive tem gente considerada as lendas aí, e daí, cara, o cara vai te falar bem assim, é igual sim. Se pergunta baseado em quê? Na minha opinião. Cara, não tem nenhum trabalho novo validando se realmente está acontecendo dessa mesma forma. Como que era a ciência antigamente? Eram os pesquisadores, os cientistas descobrindo e inovando em cima do que já havia, provando para o outro que poderia melhorar aquilo ali, e perdeu-se isso daí no tempo. Não existe mais isso de alguém querendo meio que desafiar, fazer uma coisa nova. E aí tu vai lá e vai perguntar, como eu disse, e o cara vai te falar, é assim. Só que, cara, a opinião dele, ele não mediu pra ver. Então eu respeito muito a história de todo mundo. Claro. Porém, eu não posso afirmar sobre algo que eu não sei. Acredito em fatos e dados, né? Tomar cuidado, né? Porque às vezes o pesquisador, ele começou com esse espírito investigativo, mas ele investigou tanto, chegou numa conclusão, a conclusão cristaliza, ele acaba não ficando de mente aberta para entender as necessidades, né? Lembrando que eu não tô falando de uma falta de respeito com esse pessoal. De respeito a história deles, de todo mundo, mas precisamos de gente nova com garra, pesquisando ciência, na verdade. Na verdade, eles cumpriram o papel, né? Eles cumpriram o papel, mas eu sinto falta de ver muita coisa científica assim fora da casinha, sabe? É isso aí, verdade. Darley, então vamos para a pergunta final, né? Se você pudesse resumir aí... Perguntas, depois eu tenho uma para ele também aqui para Tá. fechar. Mas vamos lá, Júlio. Como a gente tem trazido esse ponto, como melhorar a eficiência produtiva no Brasil? Se é que você acha que precisa melhorar ainda mais. Então, se você pudesse resumir assim, alguns pontos, o que você falaria? É aquela coisa, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, sempre. Quando a gente fala que dá para melhorar muito, a gente volta de novo, né? É que desvalorizando o que vem sendo feito, o que os profissionais têm feito. E o agro é uma máquina muito perfeita. E é desvalorizado no Brasil, né? A gente vê que muita gente fala mal ainda, infelizmente. Temos algumas falhas ainda? Cara, temos. Só que temos muitos acertos e com algumas falhas que acontecem ainda a gente consegue ser tão eficiente.
Imagina a gente aumentando a eficiência dentro do nosso sistema. E tem muita coisa também para aumentar a eficiência. A própria nutrição de plantas, fertilidade. O que se sabe hoje sobre fertilidade de novo, como a gente vem criticando a própria pesquisa em fertilidade do solo. Porque assim, material genético, Luiz e Josi, o que vem sendo evoluído no Brasil, cara, é gigantesco. O que tantas empresas detentoras vêm fazendo de material genético aí para entregar em todas as culturas, vamos dizer assim, materiais mais adaptados, mais produtivos. Cara, e vem sido muito bacana. Manejo de fungicida, de inseticida. Tem-se muito trabalho e evolui-se muito nesse sentido. Agora eu te pergunto, o que tem sido feito na ciência do solo e de nutrição de plantas de tão novo para que a gente dê saltos? Fica-se muito em opiniões baseadas em livros antigos ainda. E para mim, se a gente começar a fazer mais pesquisas novas, entendendo a realidade de cada região, a gente pode dar um salto dentro da fertilidade do solo gigantesco. Como eu disse, olha nesse experimento. Saímos de 400 arroba para 524 arrobas. Quer dizer que eu acertei tudo que precisava lá dentro? Não. E o que eu tenho que testar mais lá dentro? Como que eu posso modificar ainda meu sistema? Como que eu posso trabalhar a química e a física junto para melhorar ainda mais? As respostas são extremamente altas. Então, falta-se eficiência ainda, falta muita. Na fertilidade do solo, eu sou da fertilidade do solo, posso até ser apontado o dedo por conta disso, mas eu vejo que a gente tem que evoluir muito em relação a isso, e com dados de verdade, com pesquisa, vamos fazer isso daí acontecer, que eu vejo que a gente pode ajudar a dar um salto muito grande dentro do sistema produtivo hoje, no geral. Eu vejo que a gente deve isso, e eu me coloco nessa condição, voltando a gente abrir agora dentro da Festitec um centro de ciência do solo e nutrição de plantas, em que parte da empresa, junto com o próprio Marcelo Capes e o Ricardo Andrade em parceria ali, para a gente estudar ao máximo aqui dentro da região coisas dessas áreas. Coisas que às vezes o pessoal fala, isso não tem futuro. Mas, cara, vamos estudar o óbvio, que já é dado como é uma regra isso daqui. Vamos ver se realmente está acontecendo isso e como que a gente pode, dentro do nosso sistema hoje, evoluir. E outra coisa, não sou eu quem vai dizer o que tem de deficiência no meu sistema. Sabe por que diz isso daí? É eu conversar com o produtor, perguntar, além de saber que existem algumas falhas dentro do sistema, né? Mas é perguntar para o produtor quais são as dificuldades dele. Ir para as consultorias, falar bem assim, o Alisson, o Kazuya, o Rogério, o Jefferson, o que você está encontrando de dificuldade dentro de sua área? O que você está vendo que não está respondendo e que a gente precisa melhorar dentro do sistema? E eu chegar lá, internalizar isso e fazer a pesquisa. E trazer uma resposta para essas pessoas. Então, a gente na Fertec, a gente está se dispondo, né, a fazer esse tipo de trabalho, em parceria nós três aí, para que a gente tenha respostas. E não só respostas quando eu falo, que a gente tem uma parceria com o Ricardo? Porque eu não quero ficar também só mostrando resultado de solo e mostrando que a planta produziu mais ou menos. Vocês entenderam o que está acontecendo com essas plantas dentro de cada ambiente. E aí o Ricardo vai explicar isso daí tudo para a gente. Não é isso daí tudo. Grande parte dentro do que cabe, né, para a gente medir. Show. Perfeito. Bom, essa é a pergunta final, né, Josi? Mas só aproveitando, Darley, queria passar uma dica aí para os nossos agronautas, né? Tem muita gente jovem, gente que está pensando em estudar agronomia ou entrar na área, no setor, né? E você poderia dar uma dica do top 3 livros que você leu na vida, assim, que mudou a sua vida, né? Livro técnico, livro de autoajuda, enfim, que você acha que pode ser impactante para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo também? Perfeito, vamos lá, né? Inclusive, minha namorada que tá ali, ela começou a agronomia, né? Tá na agronomia aí. Dizendo ela que não foi influência minha, mas acredito que foi, hein? Já colocou ela na cilada. Já coloquei ela na cilada, ela não sabe o que espera ela, né? Mas a gente brinca, né? A profissão do agrônomo, ela é muito linda, cara. Ela é muito nobre, né? Alimentar o mundo, nutrir o futuro, cultivando o futuro ali. Então, só que eu vejo que é uma mescla hoje. Não é só livro técnico que vai te desenvolver.
Tem livros também muito interessantes. E um dos livros é bem pequenininho, sabe? Que eu li e mudou a minha vida. Se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Livrinho de bolso. Cara, esse livro ele é fantástico. Onde eu não espero por ninguém meu resultado. O culpado de meus resultados sou eu mesmo. E daí a gente precisa internalizar isso daí e trazer para dentro de nós. Então, se eu sei mais ou sei menos, a culpa é minha. Não é culpa do governo, não é culpa do sistema. Tá tudo aí à disposição. A gente costuma criticar o sistema educacional brasileiro. Mas o quanto que você aproveita o que tem dentro da sua biblioteca? O que seu professor pode te passar? Ou você tá lá para brincar, achando que a época da faculdade é a época mais divertida da sua vida? Que é a época só de ficar louco lá e ter história para contar. Não. A época da faculdade é a época da sua vida que você tem mais tempo para estudar. Porque depois começa a vir as contas, né? E começa a vir os problemas da vida que te impedem de ter foco para conseguir ter um tempo tão efetivo assim para estudar. Então o poder da autorresponsabilidade te leva para estudar isso, sabe? Tem um livro, vamos dizer assim, tem um de fisiologia que eu gosto, que é o de T. Zeger. Só que é interessante porque assim, tem muitos outros bons aí, então, do Fagan, tem bastante livro. O Ricardo está publicando uns livros interessantes agora, que é voltado para a região nossa também. Eu estou inclusive participando com eles lá no novo livro, né, do algodão. Então, assim, é um livro de fisiologia, é interessante. Não vou dizer que um em específico, mas fisiologia ela é interessante, principalmente quando ela linka muito essa fisiologia com nutrição. O estudante ele tem que buscar isso daí. Só que o estudante ele tem que lembrar de uma coisa. Não é estudar e aprender aquele monte de nome difícil. Você chega pro produtor falando aquele monte de rota lá, o povo chama de diabólica, né? As rotas metabólicas. Cara, ele não vai entender nada e não vai aplicar aquele negócio. É estudar isso daí, porém, começa na faculdade, cara. Criar a capacidade de transformar aquela complexidade em uma aplicação prática. Como que esse conhecimento vai me fazer colher um saco de soja a mais? Como que esse conhecimento vai me fazer colher uma arroba de algodão a mais? Entendeu? E voltaria para na área de solos, vamos dizer assim. A gente tem no Brasil o 19 lições de pedologia, um livro bem interessante, para que a gente entenda hoje sobre solo no geral, né? Que a gente entenda o que é esse componente e o quanto que ele é complexo. E a gente às vezes acha que é tão simples, só jogar calcário, jogar super simples, MAP, jogar KCl. E tem-se muitas variações aí de ordem mineralógica. E tem um outro, cara, que eu diria que foi um livro que eu subi no avião uma vez, lendo ele. E foi o que me fez voltar para a pesquisa novamente, que eu já estava nessa área de técnica comercial, que foi um livro chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu subi num voo lendo aquele livro, eu trabalhava nessa área, né? A gente sabe da pressão que essa área toda. E lá eu li aquele livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, e desci do avião uma nova pessoa durante esse trajeto. Porque realmente ali eu falei, cara, o que realmente eu amo fazer? Que me faz virar uma noite estudando sem me custar nada. Porque eu vou virar essa noite estudando com um sorrisão no rosto que eu tô empolgado com aquilo. É pesquisa, é ciência. E aí falo, cara, vou voltar para aquilo. É aquilo que me faz feliz, é o propósito de minha vida, tá naquilo ali. E por isso que eu falo, cara, livros mudam vidas? Mudam demais. E às vezes, em 3, 4 horas de leitura, tu dá uma virada de chave na sua vida. E muda a rota que você estava planejado fazer. O meio influencia muito, né? Então, onde você está inserido, é natural que o ser humano vai sendo... você vai trilhando aquele caminho daquele meio que você está inserido, né? E muitas vezes você acaba deixando a paixão de lado, acaba deixando as pessoas que você ama de lado para estar focado naquele dia a dia, né? E se você não tem um choque desse através de um livro, de uma autoajuda, enfim, de um psicólogo, alguém que possa te colaborar com isso, você vai seguindo no automático. No automático. Né? Então, foi muito valiosa as dicas aí, com certeza o pessoal vai ter um bom direcionamento aqui depois do conteúdo. Com certeza. Foi numa dessas aí que eu vim parar aqui também no podcast. Uma dessas viradas. Muito legal. O mundo da gente é muito pequeno, né? Onde a gente vive. A leitura te permite viver experiências que não são suas, porém você pode pegar para si e expandir sua mente, sabe? Então, verdade. E custa tão pouco, né, gente? Exato. Meu Deus. Pouco demais.
Então, foi isso o nosso episódio aqui com o Darley. Darley, eu quero te agradecer novamente a disponibilidade, né? As portas estão sempre abertas aqui para você depois retornar, contar as novidades. Conta para o pessoal onde que eles podem encontrar do seu trabalho, né? A Fertitec também, nas redes sociais. Deixa aí os seus contatos e as últimas palavras. Então, eu que agradeço, né, essa oportunidade. É sempre muito bom poder vir falar com vocês, né? Pessoas que criam projetos, que a gente sabe que esse projeto ele é um projeto caro de se fazer, principalmente em relação a tempo, esse tempo dedicado para gerar um projeto para levar informação de graça para as pessoas, sabe? Então isso é algo muito nobre, como eu disse antes, é uma forma da gente, se a gente parar para pensar, em cada entrevista de podcast, quantos livros, quantos artigos são falados aqui, quantas informações de tanta área específica é falada. Você precisaria estudar quantos anos da sua vida para pegar algumas informações dessas que são passadas. Não na minha entrevista, mas na de todos. Então, assim, esse é um trabalho nobre demais. Eu agradeço em poder fazer parte disso daqui. Fico feliz sempre que puder participar, estarei à disposição, sabe? E me encontro lá na MSC Darley. Daqui a uns 2 anos vai virar DSC, né? Doctor of Science lá. Mas tá lá MSC Darley, a gente publica, tento publicar semanalmente, mas às vezes fica difícil, a gente sabe que realmente quem tá no campo atuando, o tempo para gravar, às vezes fica meio puxado. Comentei inclusive com o Luiz mais cedo, e é difícil pra gente entender a rede social e viver aquele mundo dela. Sim. Aí vira uma briga aqui dentro, para tu poder fazer isso e disponibilizar pro pessoal. Mas tá lá em MSC Darley, tem a Fertitec. Aí sempre tá compartilhado do meu perfil com a Fertitec. Então dando uma concentrada no Darley lá, que é porque pessoas conhecem mais, né? A pessoa como, vamos dizer assim, uma intimidade maior com a pessoa que tá gerando esse conhecimento. E eu sou muito acessível. Podem mandar mensagem lá no direct, né? Perguntando alguma coisa técnica, que a gente vai responder, como eu respondo aí. E minha maior felicidade é quando me procuram perguntando alguma coisa sobre conhecimento, sobre agro, sobre ciência. Então, estou lá à disposição. Minha mensagem é sempre, né? Pessoal, estudem, pratiquem atividade física, busquem um direcionamento espiritual de Deus na vida de vocês. O pessoal de agronomia, dediquem, não leve... Claro que a gente tem que brincar, tem que ser leve, porém não leve só na brincadeira e na leveza, porque depois que tu passa dessa fase, a vida começa a te bater. Quanto menos preparado tu tiver, tu vai aguentar apanhar pouco, né? Quanto mais preparado... Aguentar apanhar, na verdade, né? E daí, quanto mais preparado você tiver, psicologicamente, tecnicamente, você vai aguentar mais tomar essas porradas da vida e prosperar dentro da carreira, né? E principalmente, nossa missão é entrar dentro do sistema agro que vocês vão entrar. Não entra aqui só para ganhar dinheiro, não. Entra para deixar uma marca sua. Qual vai ser sua marca no agro, cara? E eu quero deixar a minha para o agro. Então isso é propósito. E quando você tem um propósito, tudo se torna mais fácil, mais gostoso, mais divertido de fazer. Verdade, muito bom. Sabe as palavras. Muito bem, pessoal. Então, agradeço também a sua audiência aí do outro lado. Você já sabe, ajude a gente se inscrevendo no canal. Não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas no agro e ajudar o nosso setor aí. Também se inscreva lá na Cultive Academy, conforme eu falei para vocês. A inscrição é gratuita, você tem acesso a esses episódios aqui, mandar perguntas, participar de pesquisas exclusivas ali. Então, vale muito a pena. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!